Pode puxar o nome completo, doutor, por gentileza? É Leandro Giordani Hitt, diretor da Divisão de Repressão a Sequestros. É Hitt 2Ts, correto, doutor? Correto. Tá bom. Doutor, eu queria que, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor podia trazer um pouquinho do histórico e explicar um pouco, né? É um sequestro um pouco diferente, assim, que chamou a atenção, pelo menos nossa, né? Eu queria saber se chamou também a atenção da polícia, da investigação, e explicar um pouco da forma de operação desse grupo. Essa modalidade de crime vem ocorrendo desde que a modalidade de transferência bancária Pix foi implementada, né? Então, aí, há alguns meses, houve o registro de uma ocorrência aqui em Brasília de roubo, em que a vítima foi extorquida, obrigada a fornecer as senhas, e os valores foram transferidos via Pix. Passamos a investigar e descobrimos a atuação de uma associação criminosa, né, especializada em roubar homens gays. Ela atuava da seguinte forma, né? O líder do grupo, de 26 anos, residente no entorno aqui do Distrito Federal, ele passou a exibir o perfil dele em sites de encontros amorosos e marcava os encontros com os homens gays em residências alugadas no entorno. Esses homens iriam até o encontro dele e, quando chegavam nas residências, eram rendidos por ele e pela namorada. Eram amarrados, deixados deitados em colchões e obrigados a fornecer as senhas dos cartões bancários. Durante algumas horas, as transferências eram efetuadas e também falsas compras em máquinas de cartões, né? Em alguns casos, os veículos também eram roubados. Posteriormente, então, as vítimas eram liberadas e havia a determinação de que, se fossem registradas ocorrências, elas deveriam ser registradas com um histórico falso, né? E isso aí ocorria em poucas ocasiões. Só as vítimas realmente, pelo fato do constrangimento sofrido, registravam ocorrências somente quando os veículos eram roubados. O autor, ele confessou que em 10 meses de atuação ele roubou cerca de 40 homossexuais, né? E em pesquisas nos sistemas do Distrito Federal e de Goiás, conseguimos até o momento identificar em torno de apenas 10 ocorrências. Agora, doutor, nessa história, assim que aconteciam os roubos, que eram praticamente sua maioria pelo líder, 26 anos, junto com a namorada dele, havia todo um esquema, toda uma organização muito bem feita por trás disso, que era essa associação criminosa, né? Que tinha todo um trabalho, cada um tinha um receptador, tinha aquele que fazia as compras desses cartões. Como é que funcionava todo esse esquema? No decorrer dos meses, essa associação ela foi refinando o modo de atuação e novos integrantes se aliaram ao grupo. Nos primeiros meses eram apenas 4 pessoas e depois mais 3 indivíduos se aliaram. Temos o receptador, né, principalmente de iPhones, que as vítimas eram escolhidas entre as que possuíam iPhones. O receptador, ele é dono de uma banca em Santa Maria e receptava os iPhones, e foi ele quem ensinou o líder do grupo a desabilitar o iCloud dos aparelhos. Também tínhamos um indivíduo que fornecia as máquinas, né, de cartões para fazer compras fraudadas. Tínhamos a filha de um dono de uma imobiliária do entorno, que fornecia residências para serem usadas como cativeiro. Essas residências eram casas que estavam sendo alugadas na imobiliária do pai. Ela pegava a chave e fornecia aos criminosos mediante o recebimento de 10% dos valores subtraídos. Também tinha uma pessoa especializada somente na venda dos veículos subtraídos e também um indivíduo que ajudava nas abordagens. Doutor, eles agiam de forma violenta com as vítimas? A partir do momento que a vítima chegava na residência, achando que ia ter um encontro amoroso, era imediatamente rendida pelo líder do grupo e pela sua namorada, fazendo uso de uma faca e de um simulacro de arma de fogo. Ali ela era amarrada e ficava deitada em um colchão. Mas tinha ameaça, agressão, não era? Sim, ameaça, né? Eram ameaçadas, né? E eram obrigadas a fornecer as senhas, né? Delegado, eu queria saber também em relação à tipificação, né? Essa quadrilha aí, quantos são presos, quais os crimes, queria que você me falasse um pouquinho isso pra gente. Eles vão responder por roubo,
extorsão qualificada pela restrição deliberada da vítima e associação criminosa. Isso pode dar pena de... As penas serão muito altas, né? Porque houve a confissão de 40 roubos. Então a polícia agora trabalha na identificação dessas vítimas que não registraram as ocorrências e as penas vão acabar sendo somadas, né? Provavelmente ficarão aí mais de 30 anos cumprindo uma pena em regime fechado. Doutor, relembra pra gente as cidades, né, os locais que os criminosos mais atuavam. Exato. As vítimas principalmente residiam em Brasília e eram atraídas para a cidade ocidental, Novo Gama e em alguns casos Santa Maria. Doutor, nesse tudo que vocês puderam apurar, né, 10 meses de atuação, trabalho investigativo de vocês desde setembro, esse chefe da quadrilha, presidente dessa organização, vocês chegaram a computar os gastos que ele teve, o que ele conseguiu lucrar de forma ilegal? Acreditamos aí que algo em torno de R$500 mil, né? Ele adquiriu um apartamento, pagou cirurgias para a sogra e nesses meses em que esteve em liberdade, teve uma vida de alto padrão. Algo que chama a atenção também é a idade deles, chamou a atenção também dos policiais de toda essa investigação. Realmente são jovens com menos de 30 anos, né? Conhecimento na área aí de computação, de telefonia celular, cada um atuando na sua especialidade que fez essa máquina criminosa funcionar aí durante todos esses meses. Delegado, eu acho que a gente precisaria saber também, a gente já te falei que a gente precisava dessa resposta em relação, são 7 pessoas envolvidas nessa quadrilha, né? 7 que confessaram, apenas 4 foram presas, né? Eu queria que você explicasse esse trâmite, essas outras 3 foram identificadas, confessaram, mas ainda não estão presas, porque o envolvimento delas era diferente. Eu queria que o senhor explicasse aí esse total aí de envolvidos. Exatamente, são 7 envolvidos na associação criminosa. Os principais líderes que faziam as abordagens estão presos e temos 3 indivíduos que estão ainda em liberdade, mas já foram interrogados e confessaram a sua participação. No decorrer agora da investigação, com a identificação de novas vítimas, irão responder também por outros roubos e posteriormente serão presos, né? Perfeito.